versículo 7 deste salmo. Salmo de Davi. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, como orvalho emergindo da aurora serão os teus jovens. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor, à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis. Ele julga entre as nações, enche-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra, e caminho bebe na torrente, e passa de cabeça erguida. Vamos para outra passagem da palavra do Senhor, desta vez em Atos, capítulo de número 2. Atos, capítulo de número 2. Versículos 32 e 30 até 34. 32, 34. 32 a 34. Isso é logo após o dia de Pentecostes, a primeira mensagem, pregação após Pentecostes. Diz assim o apóstolo Pedro, Atos 2:32: a este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Versículo 35 também. Vamos agora para Apocalipse, capítulo 22, versículos 18 até 21. Apocalipse, capítulo 22, versículos 18 a 21. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Agora vamos para o domingo 19. Nós seguimos a série de pregações na doutrina da palavra do Senhor, exposta em nosso catecismo. Domingo 19, catecismo de Heidelberg, a explicação do que cremos acerca da doutrina do credo apostólico. Então nós temos agora o domingo 19 do catecismo de Heidelberg. Porque se acrescenta está assentado à direita de Deus. Porque Cristo subiu ao céu para ali
através de quem o Pai governa todas as coisas. Que benefício tem para nós essa glória de Cristo, nosso cabeça? Primeiro, o seu Espírito Santo, ele derrama em nós, seus membros, os dons celestiais. Segundo, ele nos protege e preserva por seu poder contra todos os inimigos. Que consolo traz para você a volta de Cristo para julgar os vivos e os mortos? Que em toda aflição e perseguição espero, de cabeça erguida, o juiz que vem do céu, que antes se apresentou em meu lugar ao tribunal de Deus e tirou de mim toda a maldição. Ele lançará na condenação eterna todos os seus e meus inimigos, mas a mim e a todos os eleitos tomará para si mesmo, na alegria e glória celestiais. Por favor, irmãos, deixem abertos os seus catecismos, que é a palavra do Senhor. Amada congregação, nosso Senhor Jesus Cristo, no Salmo 110, o rei Davi profetizou a exaltação de Jesus à destra de Deus. E podemos ter esse entendimento partindo do claro ensino, da clara exposição feita por Jesus, feita pelos apóstolos e feita pelos escritores do Novo Testamento. Jesus, ele aplicou o Salmo 110 a ele mesmo, em Mateus capítulo 22, versículo 41 a 46, na parte final do seu ministério, antes dele enfrentar a cruz. E a pregação dos apóstolos, por exemplo, em Atos capítulo 2, onde nós lemos, e na parte final de Atos capítulo 2, versículo 34 até versículo 36, a pregação de Pedro explicou o derramamento do Espírito em Pentecostes, tomando como base o Salmo de número 110. Pedro pregou àqueles que o ouviam. Lá diz, em Atos capítulo 2, você pode abrir a sua Bíblia, Atos capítulo 2, a partir do versículo de número 34, o apóstolo do Senhor, ele diz, Atos capítulo 2, a partir do versículo 34. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. E Pedro, ele conclui seu sermão dizendo: esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. O que temos aqui? Temos a clara exposição que Jesus, ele é o Senhor e Cristo, o Rei glorioso, o exaltado no Salmo de número 110, sem dúvida alguma. O glorioso Rei, Jesus, ele voltará para nos salvar e julgar os seus inimigos. A profecia do Salmo 110 não é muito agradável para um cristianismo afeminado e para um mundo que não quer saber do juízo de Deus sobre os rebeldes. Se você prestou bem atenção no Salmo de número 110, especialmente a partir dos versículos de número 5 até o versículo de número 7 do Salmo, versículo final, existem declarações aqui que nos deixarão arrepiados, impactados. A profecia revela que Deus tem colocado e colocará todos os inimigos debaixo dos pés de Jesus.
E quando nós vemos, a partir do versículo 5, nós vemos que Ele, o Senhor, Ele esmagará os reis, Ele julgará entre as nações, Ele encherá a terra de cadáveres e esmagará cabeças por toda a terra. Essas figuras são as figuras que ilustram a nossa salvação e o juízo de Deus sobre os inimigos do Rei Jesus, que serão muito clarificadas para nós nas parábolas de Jesus sobre o dia final e no livro de Apocalipse, quando nós lemos o livro de Apocalipse. A volta do Senhor Jesus, ela é prometida. A volta do Senhor Jesus é certa. A volta do Senhor Jesus vem sem demora. Ele falou isso, encerrando a profecia dos 66 livros da Bíblia, como nós lemos lá em Apocalipse capítulo 22 a seguir. O Evangelho da glória de Jesus, pregado no Salmo de número 110 e pelos apóstolos, é a confissão cristã. A igreja, ela confessa no credo apostólico: creio em Jesus Cristo, que está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Isso é a nossa confissão. É evangelho essa confissão, evangelho que consola os cristãos, evangelho crido, evangelho confessado. Com esse evangelho em mente, eu proclamo a mensagem de Deus no seguinte tema: console-se, pois o Rei Todo-Poderoso vem julgar os vivos e os mortos. Nós veremos 3 pontos nessa pregação. Primeiro ponto, o cabeça. Segundo, o benfeitor. E terceiro, o juiz. Console-se, pois o nosso Rei Todo-Poderoso vem julgar os vivos e os mortos. O nosso consolo é que o nosso cabeça é Jesus. Seguindo o Evangelho, a confissão belga diz que Jesus é um Rei eterno que não pode ficar sem súditos. Nós temos isso no artigo 27 da nossa Constituição. E o Catecismo de Heidelberg, no Dia do Senhor, ou domingo 19, diz o objetivo de Jesus ele ter subido ao céu. A resposta de número 50, por favor, preste atenção nela, diz o seguinte: subiu ao céu para ali manifestar-se como cabeça de sua igreja cristã, através de quem o Pai governa todas as coisas. É isso que nós confessamos. Preste atenção nessa palavra, o cabeça. O cabeça é um título que enfatiza, que denota representação, mas também autoridade. Por exemplo, em sua casa, seu pai é o cabeça de sua casa. Ele representa a sua casa. E ele também é o cabeça e tem autoridade sobre a sua casa. Jesus, ele é o nosso cabeça, no sentido de que ele é o representante da igreja, que é o corpo dele. Mas quero enfatizar aqui o cabeça no sentido dele ser a autoridade suprema na igreja e no mundo. Apesar do Filho de Deus ele ser Deus Todo-Poderoso antes da encarnação,
Jesus ele foi dado à igreja para ser o cabeça, isto é, a máxima autoridade da igreja de todas as coisas na terra. O que significa isso? Só depois da encarnação há no trono celestial um homem que representa a nova humanidade e que assumiu toda a administração do céu e da terra. Aquilo que Jesus ele falou aos seus discípulos após a sua ressurreição: todo o poder lhe foi dado no céu e na terra. Mateus capítulo 18, versículo 18. Perdão, 28, versículo 18. Jesus ele é o último Adão, que governa o universo inteiro para a glória de Deus. Isso é o testemunho do Evangelho. Sendo dito essas coisas, meus irmãos, foi confiado a Jesus, o Cristo, o pleno comando e governo de todo o universo. O apóstolo Paulo, ele expôs isto à igreja em Éfeso. Por favor, abra sua Bíblia na carta aos Efésios, capítulo 1. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1. A partir do versículo de número 20, o apóstolo falando aos crentes, está orando pelos crentes, para que eles, mediante o poder de Deus, eles cresçam no entendimento e no conhecimento da esperança do chamado deles em Cristo. E no versículo de número 20, ele fala sobre o poder de Deus que foi exercido sobre Jesus, ressuscitando e o elevando até as alturas da destra de Deus. E o texto diz: o qual exerceu ele em Cristo, qual relação ao poder de Deus, exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Agora veja o versículo 21 para você ver a posição de autoridade que Jesus tem. Acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, não somente da igreja, mas sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. O apóstolo Paulo, ele apresenta Jesus a nós. Ele disse que foi o poder de Deus que exaltou a Jesus à destra da majestade e o estabeleceu soberano rei, que está acima de todo o principado e potestade e poder e domínio de todo nome que se possa referir, não só neste presente século, neste lado de cá, neste tempo que está caído, mas também no vindouro, quando tudo for restaurado. Pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça de todas as coisas, o deu à igreja, que é o corpo dele. Portanto, meus irmãos, vejam, notem, percebam, Jesus é o cabeça da igreja de todo o mundo. Ou seja, todo domínio e poder pertencem a Jesus. Todo o poder dos reis, dos presidentes, de qualquer magistrado, deriva de Jesus. Ele é a fonte. Jesus, ele recebeu de Deus as nações. Todos os reis estão debaixo do seu cetro. E isso traz todo o sentido dos salmos. Salmo 2, introdução também de todo o salmo, e o Salmo 110.
Esse é o seu Jesus, o nosso rei, o nosso cabeça. Nós temos sido impactados e até abalados com notícias sobre as ações malvadas de nossos inimigos que nos entristecem e até nos atemorizam. Nós vemos o anticristianismo tomando a política, as ciências humanas, a cultura, influenciando a sociedade contra Jesus Cristo de um modo muito claro e grosseiro em nossos últimos dias. Nós vemos os avanços das falsas religiões, das heresias e de toda sorte de engano no mundo. Nós testemunhamos a cristofobia islâmica, por exemplo, matando mais de 100 mil cristãos por ano. Nós vemos na América Latina e no Brasil o socialismo bolivariano e o lulopetismo, ele cercando, ele combatendo, ele minando a Igreja de Cristo. Nós percebemos as fraquezas e grosseiras quedas nossas da Igreja, tanto em termos coletivos como em cada um de nós. Nós olhamos para isso, parece que nós estamos perdendo a guerra. Se olharmos para isso só, nós cairemos em depressão profunda, perderemos questionar que Cristo é este. Meus irmãos, Deus nos chama aqui na sua presença para nós entendermos tudo o que está acontecendo. É no culto que nós entendemos o mundo. É debaixo da pregação que compreendemos as coisas. O que nos pode consolar, o que nos pode sossegar em meio a essa guerra espiritual que se trava dentro e fora. O Evangelho da glória de Cristo. O Evangelho, ele diz, ele proclama para mim, para você, para nós que somos igreja do Senhor, ele diz: o nosso cabeça está à direita de Deus. Estar à direita significa que Jesus, ele partilha do mesmo poder que o Pai tem, mesma posição de honra, a mesma glória, a mesma autoridade. Se o Pai, ele é todo poderoso, o Filho também é todo poderoso. Ele está à direita de Deus. Assim, nós temos a verdade poderosa e consoladora que nos anima e que nos consola e que nos sossega no meio da guerra espiritual que enfrentamos no nosso dia a dia. O nosso cabeça, ele foi para o céu, mas não nos deixou na mão de nossos inimigos. Ele não nos deixou lançados à nossa própria sorte. O Pai o colocou à sua direita. O Filho está à direita de Deus. E por meio do Filho e pelo poder do Espírito e da palavra, da espada que sai da boca daquele que está sentado no trono de Deus, Deus vem subjugando os inimigos dele. E chegará o dia quando todos os nossos inimigos serão esmagados debaixo dos pés de Cristo e de nossos pés. O apóstolo Paulo, pregando a igreja na capital do império mais poderoso daquela época, Roma,
Ele consolou aos crentes a verem, a se animarem, que Jesus, Ele esmagará os nossos inimigos debaixo dos nossos pés. Romanos capítulo de número 16, versículo de número 20, o apóstolo Paulo, ele diz à igreja em Roma: Romanos 16, 20, que o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Que mensagem gloriosa, que mensagem consoladora. O evangelho que Satanás ouviu lá no Éden, junto com Adão e Eva, em Gênesis capítulo 3:15, está sendo dito agora para a igreja, a descendência da mulher. E nós, que somos corpo de Cristo, sentiremos debaixo dos nossos pés a cabeça da serpente sendo esmagada. Glória a Jesus! Glória! Portanto, o seu consolo, meu irmão, e seu sono sossegado não dependem de meros homens, não dependem da estabilidade política e econômica de nosso governo, do nosso Estado, nem do mundo, nem da ONU, nem de ninguém aqui dessa terra. Mas o seu consolo e sossego está no nosso cabeça Jesus Cristo. Só nele temos um governante e participamos de um governo que não podem ser abalados por crise alguma. As crises e tribulações que nos afetam são controladas por Ele. Porque o Senhor, nosso cabeça, Ele tem toda a autoridade na igreja e no mundo. E por isso nada poderá nos separar do amor dEle. Nada poderá arrancar você definitivamente do reino de Deus. Você está na mão todo-poderoso Jesus Cristo, o nosso cabeça. Você está seguro, segura. Ninguém poderá arrebatá-lo da mão do Senhor. Isso nós confessamos claramente na resposta 50 do Catecismo de Heidelberg. O nosso consolo é que nosso benfeitor é Jesus. Esse é o segundo ponto da nossa pregação. Jesus, ele está à direita de Deus para nos beneficiar com seus dons celestiais. O Espírito Santo, ele foi o primeiro dom que nós recebemos de Cristo após a sua exaltação no céu, ao céu. Em Atos capítulo 2, versículo 32 a 34, o texto que nós lemos na leitura, o apóstolo Pedro, ele deixou isso claro para aqueles que o ouviam e para nós que lemos essa passagem hoje. O Senhor Jesus é apresentado como o herdeiro da promessa do Espírito Santo. Atos, capítulo de número 2, versículo de número, a partir do versículo 33 e 32.
No versículo 33, especificamente falando, Atos 2:33, exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito, derramou isto que vedes e ouvis. Jesus é o herdeiro da promessa dada a Abraão, a promessa do Espírito, esse Espírito que é a própria pessoa do Espírito Santo, que aplica em nós remissão de pecados, santidade e todos os outros dons salvadores e as capacitações necessárias para nós testemunharmos de Cristo e vivermos Cristo na nossa vida aqui na terra. Então, o Espírito Santo foi o primeiro dom que nós recebemos após a exaltação de Jesus, conforme a pregação do apóstolo. Jesus, ele é o herdeiro da promessa do Espírito Santo. Ele batizou a igreja com o Espírito Santo, ou seja, ele derramou o Espírito Santo em nós. Pós-Pentecostes, a igreja é o santuário de Deus, do Espírito Santo. O Espírito Santo vive tanto no corpo místico da igreja, como também individualmente em cada crente. Assim nós vivemos as consequências do batismo com o Espírito Santo, que João Batista, ele pregou, que Jesus prometeu e executou no dia de Pentecostes. O movimento pentecostalista, a semelhança do antigo gnosticismo, uma seita espiritualista de origem grega, do tempo dos apóstolos, criou uma divisão entre os crentes. Os crentes com e sem o batismo com o Espírito. Os crentes com e sem os dons do Espírito. E muitos crentes simples engoliram essa distinção que não vem da Bíblia. Até muitos crentes se acham frios em relação aos pentecostalistas. Talvez você se ache um crente sem o batismo com o Espírito Santo e sem dons espirituais, e até se ache um crente frio. Mas eu pergunto, como você, que está ligado ao glorioso Jesus Cristo pela fé, pode se achar vazio dos dons de Cristo? Eu pergunto, você creu de fato em Jesus Cristo? Meu irmão, minha irmã, se você creu, pela fé, você está ligado a Jesus, ou ligado a Jesus, então, você tem o Espírito Santo, você vive a realidade do batismo com o Espírito Santo, você foi selado com o Espírito Santo. Não sou eu que inventei isso, não fui eu que inventei isso. Pregação da palavra de Deus. O apóstolo, veja, o apóstolo Atos, capítulo de número 2, versículo de número 38. Após a pregação, o povo pergunta, irmãos, pergunta Pedro e aos apóstolos, irmãos, o que é que nós faremos? Versículo 37, ouvindo estas coisas, confundiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, o que faremos, irmãos? E a resposta, versículo 38, respondeu-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. E o que acontecerá? E recebereis o dom do Espírito Santo. Efésios capítulo 1, versículo 12. Efésios capítulo 1, versículo 12. O apóstolo, terminando o seu grande louvor a Deus, Pai, e ao Senhor Jesus Cristo, ele diz o seguinte: a fim, versículo 12, a fim
de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. E a partir do versículo 13 diz: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade. Que palavra da verdade é essa? O Evangelho da vossa salvação. Tendo nele, em Cristo, também crido, o que aconteceu? Fostes selados com o Espírito Santo da promessa. O que é que esse Espírito é? O qual é o penhor da nossa herança até ao resgate da sua posteridade, propriedade, em louvor de sua glória. Você foi selado com o Espírito Santo quando creu na palavra do Evangelho. Esse selo é que garante a sua chegada na eternidade e na presença de Deus. Na mesma carta, eu adianto o texto 4, versículo de número 30, os crentes eles são exortados a não viverem em pecado para não entristecerem o Espírito. E ele diz, Efésios 4, 30, o apóstolo: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Foi aquele batismo do Espírito Santo, este selo do Espírito, que nós recebemos como igreja, que garante a nós a chegada na eterna glória. Uma carta. Vocês sabem, crianças, da carta, quando era criança eu não entendia porque a gente tinha que ir com a agência do correio para colocar a carta lá, pagar aquele valor e a moça do correio colocar aquele selo. Aquele selo é a garantia do correio que a carta chegará no destino. Você sela? Pá, eu posso dar. Agora eu sei que mamãe, papai, vovó receberão aquela carta. Que o selo foi colocado nela. O Espírito, quando Jesus derrama o Espírito, quando ele batiza a igreja com o Espírito Santo, ele está dizendo: olha que é certo, é salvação. É o dom, eu herdei isso, eu te dou isso. E você chegará na salvação que eu conquistei para você. O primeiro benefício que Jesus ele concedeu a nós foi o Espírito. E você recebeu o Espírito Santo quando você creu. Você recebeu por pura graça o Espírito. E quando você recebeu por pura graça o Espírito Santo, você recebeu a remissão dos pecados que vem de Cristo, você recebeu a justiça eterna de Cristo, você recebeu a santidade de Cristo que é perfeita, você recebeu a sabedoria que vem de Cristo e que nos faz conhecer o amor, a graça de Deus, você recebeu o fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 22, 23 diz que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Como você pode se achar um crente sem dom do Espírito? Talvez, preste bem atenção no que eu estou dizendo. Talvez devido a fraquezas de sua vida e até a pecados não confessados e abandonados por você, o Espírito esteja triste em você e com você. Talvez você, até por causa disso, não sinta a presença prazerosa do Espírito em sua vida. Não perceba em sua vida a presença dos dons espirituais que Cristo já lhe deu.
Mas o Evangelho deixa certo que Jesus, ele subiu ao céu, que Jesus, ele está na glória, que Jesus, ele está sentado à direita de Deus, e como meu cabeça, ele me beneficiou, ele me enriqueceu com dons celestiais inumeráveis. Isso o Evangelho diz. Sendo assim, eu, Adriano, você não pode, nós não podemos ser crentes frios, como se diz por aí, ser crentes sem a santidade, ser crentes sem serviços, ser crentes que se dizem que se acham sem dons celestiais, que precisam de uma segunda experiência. Não. Porque nós estamos ligados a Cristo pela verdadeira fé. Coloque isso na sua cabeça. Essa é a sua realidade. Se você de fato crê em Jesus, você está ligado a Ele e participa do Espírito dele. Se há crentes frios, com certeza sabemos que tem crentes frios dentro da igreja. Não é porque os pentecostais são quentes, fervorosos, mas porque esses crentes frios não vivem a realidade do Evangelho glorioso de Cristo. Não usam e nem têm usado os meios de graça que o Senhor nos tem dado. Isso é pura verdade. Outra coisa que talvez, por causa do movimento pentecostalista, você tenha sido até questionado por seus amigos, amigas do trabalho, por seus vizinhos. Você deve ter sido questionado, talvez: olha, na sua igreja se manifestam os dons espirituais? Qual a sua resposta? Obviamente, meus irmãos, temos a manifestação dos dons espirituais. Se você tem dúvidas sobre essa afirmação que eu faço acerca das manifestações que temos, acerca dos dons espirituais, eu pergunto a você: quem você ouve e vê agora? Primeira pergunta: quem você vê e ouve agora? Você vê e você ouve um ministro pregando o Evangelho para nós. E o que é um ministro do Evangelho? É um dom do Espírito para a igreja. Efésios capítulo 4, vamos para Efésios capítulo 4. A partir do versículo número 7, para nós entendermos melhor até o contexto. O apóstolo já nos falou da unidade que nós temos na fé em Cristo Jesus, debaixo do seu livro Senhor. Estamos num só corpo, debaixo de um só Senhor, debaixo de um só batismo, numa só fé e doutrina. E agora ele vai falar sobre o ministério e serviço dos santos. E no versículo 7, Efésios 4, 7, o Senhor, pelo Espírito, nos diz: e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo, e por isso diz, versículo 8, por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos
citando aqui o Salmo 68, versículo 18. Agora veja o versículo 9. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Falando de Jesus, quando ele encarnou e veio morar aqui conosco, como um verdadeiro homem. Versículo 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E versículo 11 diz: e ele, Jesus, glorificado, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Com que objetivo? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Eu perguntei a vocês, quem você vê e quem você ouve? Você ouve um pastor? O que eles são? Dons de Cristo glorificado. Para quê? Para o benefício da igreja. Nós sabemos que a lista que o apóstolo deu de ofícios ligados diretamente à pregação da palavra do ensino, alguns eram temporários, nós sabemos, e limitados. Nós temos os apóstolos, que eram apenas 12, depois de Paulo, 13. Nós temos os profetas, que cessaram com o encerramento do cânon. Nós temos os evangelistas, que eram aqueles que auxiliavam os apóstolos. Mas nós sabemos que o Senhor deixou os pastores que são mestres. Nós sabemos que o Senhor também deu os diáconos. Nós sabemos também que o Senhor deu os presbíteros. Isso está na palavra. Então, meus amados irmãos, quando uma pessoa pergunta, na sua igreja tem manifestação dos dons espirituais, por que você fica, Sim, tem. Pela graça de Deus. Nós temos os ofícios eclesiásticos, que são dons espirituais de Cristo que se manifestam na igreja hoje. Nós temos os outros ofícios, e portanto, meus amados irmãos, uma igreja que está cheia dos dons espirituais, funcionando, os dons eclesiásticos, uma igreja que tem pastores que pregam a palavra de Deus e ministram os sacramentos fielmente conforme o Evangelho, uma igreja que tem presbíteros que fielmente pastoreiam e supervisionam o rebanho, uma igreja que tem diáconos que amorosamente estão cuidando de nossas carências espirituais e materiais. É uma igreja que está vendo a manifestação do poder de Cristo e os benefícios dos dons celestiais que Ele tem nos dado. Então, devemos orar para que esses dons abundem, especialmente na nossa pequena congregação. Não somos inferiores. Se ligamos o Evangelho à nossa prática, temos os dons celestiais operando em nosso meio, pela graça. Outro benefício que vem da glória de Cristo como nossa cabeça é a proteção e preservação na salvação. Se você está de pé na fé, se você está perseverando na salvação, é porque Jesus está sentado à direita de Deus, como Rei e sumo sacerdote. Você lembra que o Salmo 110 é um salmo que fala do Rei que está à direita de Deus e que esse Rei acumula o ofício de sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Salmo de número 110, lá no versículo de número 4, do Salmo 110, o salmista Davi, ele olha esse rei especial, que é rei e sacerdote. Não há na história da igreja do Antigo Testamento um rei que acumule todos os ofícios. Só Cristo acumulou todos os ofícios. Só Cristo
ele era rei, ele era profeta e ele era sumo sacerdote. Davi era só rei, só era profeta, mas não era sumo sacerdote. Versículo 4: Senhor jurou que não voltará atrás, não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Você está de pé por quê? Porque você ainda é salvo. Porque você ainda vai poder ver a face graciosa de Jesus brilhando sobre você lá na eternidade. Porque pelo poder dele, Jesus Cristo, ele nos protege da ação de nossa natureza humana caída. Ele nos protege da fúria do mundo anticristão. Ele nos protege do ódio de Satanás. Ele nos protege da nossa malvada inimiga morte, que não terá o nosso fim completo. Pelas orações de Jesus, você pode imaginar que a destra de Deus agora mesmo, 24 horas por dia, enquanto você dorme, enquanto você esquece de orar, Jesus está orando por você. Está intercedendo. Ele viveu para isso. Está apresentando ao Pai não as nossas fraquezas, mas a sua força. Ele não está mostrando ao Pai os nossos pecados, quem faz isso é o diabo, mas ele está mostrando ao Pai a obediência dele, a santidade dele. Pai, olha aqui, Pai, o que eu fiz por Léo, o que eu fiz por Raquel, o que eu fiz por Rafael, veja o que eu fiz pela igreja. Ele ora intensamente, ele vive para orar por você na direita de Deus. Essa oração de Jesus, junto com o seu poder, da sua palavra, da espada de 2 gumes que sai de sua boca, matando, acabando, neutralizando, destruindo, aniquilando os nossos inimigos, é o que faz eu e você estar de pé e, se cairmos, sermos levantados. Por isso, em todos esses séculos, do Éden até o fim dessa era caída, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Porque quem está no trono é o nosso rei. Quem está no trono é a nossa cabeça. O benfeitor, Senhor Jesus. Essa doutrina nós confessamos, meus irmãos, na resposta, pergunta e resposta 51 do catecismo. Por favor, veja. Diz: que benefício tem para nós essa glória de Cristo, nosso cabeça? A resposta é: primeiro, o seu Espírito Santo, ele derrama em nós, seus membros, os dons celestiais. Segundo, ele nos protege, nos preserva com seu poder contra todos os inimigos. Chegamos no final. O nosso consolo é que o nosso juiz é Jesus. O rei é também juiz. Você não entender isso, você não entende os salmos, por exemplo. O juiz, ele governa, o juiz, ele beneficia, o juiz, ele julga. O nosso rei, ele subiu ao céu e retornará para julgar os que estiverem vivos na volta dele e os que morreram antes desse retorno. Se cumprirá aquilo que Lucas registrou nas palavras de Jesus. Jesus disse em Lucas 21, 27: então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. A subida de Jesus ao céu foi testemunhada por poucos discípulos. Alguns discípulos estavam ali no Monte Oliveira, perto de Betânia. Mas notem que o retorno de Jesus será algo estrondante, glorioso, todo olho verá. Jesus, ele virá numa nuvem.
Nós não sabemos, nem conseguimos imaginar o espectro dessa glória. Será um dia terrível. Você já parou para imaginar? Crentes que têm até medo de lerem Apocalipse, por exemplo. Você já parou para imaginar um dia de terrível espanto para todos os seres humanos e anjos, porque será algo repentino, surpresa? Pode imaginar os céus e terras sendo abalados? Dá um terremoto no Chile e todo mundo fica preocupado. Deve ficar preocupado. Só precisa 3 vulcões para fechar os céus inteiros, como aconteceu há poucos anos atrás, na Europa e no norte da América e até a América do Sul. Só precisa um tsunami. Todo mundo ficou ó. Agora você imagine este dia, quando o céu e terra serão abalados. Todos os homens serão convocados para se apresentarem diante do Rei Jesus. Imagine governantes e governados, homens, mulheres, pais e filhos, adultos, jovens e crianças, religiosos e não religiosos, todos os povos comparecendo diante do trono para serem julgados pelo juiz de toda a terra. Imagine os vivos que estarão vivos naquele dia. Eles serão transformados para receberem corpos que possam se apresentar diante daquele que estará no trono para julgar. Imagine a cena, o mar, a terra, entregando todos os seus mortos, porque todos ressuscitarão, uns para a glória, outros para a vergonha eterna. Imagine todos aparecendo fisicamente diante de Jesus. Será um dia terrível. Será o dia quando todos os seres humanos se ajoelharão diante do mesmo Cristo que foi crucificado no Gólgota. Todos. Então serão abertos os livros, a Bíblia diz. E será aberto o livro da vida do Cordeiro. E todos serão julgados conforme o que está escrito nos livros. E a promessa linda e gloriosa, meus irmãos, é que só serão salvos quem tem seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, escrito antes da fundação do mundo. Estes serão graciosamente salvos do juízo final, porque por estes que estão inscritos no livro da vida, o Cordeiro se apresentou diante do tribunal de Deus e se ofereceu por eles para ser o sacrifício por estes, para ser o pagamento por todos os pecados deles. Coisa maravilhosa saber disto diante da visão do dia terrível do Senhor. Maravilhoso. Concluindo, meus irmãos, eu pergunto: você tem medo desse dia? Se tem medo, por que você tem medo desse dia? Você não está em Cristo pela fé?
Somente quem não está em Cristo pela fé, ligado a Jesus pela verdadeira fé, deve ter e ser tomado de pânico, a palavra mais pesada para descrever medo. Pânico quando pensa no retorno de Jesus. Pois para quem está fora de Cristo, a ira do Cordeiro é algo terrificante, é algo real, é algo que tira o fôlego de tanto medo. Mas se você está ligado a Jesus pela verdadeira fé, não temas. Preste atenção naquilo que nós confessamos na pergunta e resposta 52. Veja o que nós confessamos. Diz: que consolo. Começa com consolo. Que consolo traz para você a volta de Cristo para julgar os vivos e os mortos? A resposta é que em toda aflição e perseguição espero de cabeça erguida o juiz que vem do céu, que antes se apresentou em meu lugar ao tribunal de Deus e tirou de mim toda a maldição. Ele lançará na condenação eterna todos os seus e meus inimigos, mas a mim e a todos os eleitos tomará para si mesmo na alegria e glória celestiais. Você está notando o que você confessa? Você consegue notar quanto consolo há para quem está em Cristo Jesus? Pelo nome do Senhor, nós passamos aflições, nós passamos perseguições nessa vida. Esse viver aqui nessa terra para os crentes é como um morrer constante. Nós somos afligidos ou aflitos por nossas tentações. Qual crente que não é afligido ou aflito por suas tentações? Nossos pecados, quando vemos os nossos pecados, ficamos como o apóstolo Paulo: Senhor, aquilo que eu não quero fazer, isso eu faço. Aquilo que eu não quero fazer, aquilo que eu não quero fazer, isso eu faço. Aquilo que eu quero fazer, isso eu não faço. Ó, quão miserável como eu sou! Isso é aflição, meus irmãos, por causa de pecado. Os seus pecados lhe afligem se você é um crente. Os pecados que estão ao seu redor afligem você se você é um crente. Somos afligidos, somos perseguidos. Talvez não seja uma perseguição como acontece com os nossos irmãos em países socialistas ou nos países islâmicos radicais. Mas somos perseguidos pelo diabo em todo momento. Somos perseguidos pelo mundo que odeia Cristo. Nosso velho homem ainda nos persegue. Quando nós olhamos a mensagem da glória de Cristo, nós confessamos e somos lembrados dela, nosso ânimo é refrigerado. Nós lembramos do que Jesus falou para nós: tenham bom ânimo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele falou isso antes mesmo de subir para nós. Ele é vencedor. E por isso você pode esperar de cabeça erguida, como um que é mais que vencedor, esperar o Senhor Jesus
E porque eu posso esperar de cabeça erguida, como nós confessamos, sem temor e sem vergonha? Porque eu tenho a minha própria justiça, será? Porque eu tenho como apresentar a Deus lá no dia do juízo final as minhas boas obras que eu fiz durante essa vida? Será que por causa dos meus padecimentos, dos meus sofrimentos, das minhas aflições, eu posso, eu sofri muito por causa do Evangelho? Não. Porque eu posso esperar de cabeça erguida o meu Senhor que vem? Nós confessamos simplesmente, porque não há nenhuma maldição para mim no futuro. Jesus, ele se fez maldito por mim. Jesus, ele tirou de mim toda a maldição que o pecado me fez merecedor. Eu não tenho mais o que temer no juízo final que vem com Jesus, porque ele já pagou o preço por mim. Nada me condenará. Posso esperar o meu Senhor de cabeça erguida, pois nele eu sou mais do que vencedor. Naquele dia acontecerá aquilo que é ilustrado no Salmo 110, versículo 3. Nós nos apresentaremos diante do Senhor como santos ornamentos. Até os nossos jovens estarão lá diante do Senhor para adorá-lo. Adorar o nosso Rei. E por isso você que é crente, deseje o dia de Cristo como os guardas de uma cidade desejam o amanhecer. Será o dia quando nós seremos declarados para todo sempre diante de todos os nossos inimigos como justificados em Jesus. Seremos declarados diante de todos aqueles que nos acusam, vendo as nossas fraquezas e até os nossos pecados. Seremos declarados como bem-aventurados do Senhor. Será o dia da nossa vitória. Será o dia quando nossas lágrimas serão enxugadas. Será o dia quando o Senhor vingará o sangue dos eleitos que são mortos pelo nome de Cristo. Será o dia quando todas as afrontas contra Cristo que afligem você nesta terra, e que todas as injustiças, elas serão punidas com justiça. Por isso deseje, por isso console-se com a volta de Cristo para julgar os vivos e os mortos. Agora, quem está fora de Cristo, tema o dia do retorno do nosso Rei. Será o dia do juízo que será executado por Jesus e que nos é ilustrado, por exemplo, no Salmo 110, versículos 5 a 9. Será o dia do juízo de Deus. Esse juízo que já está sendo aplicado na terra. Porque sobre a terra está a ira de Deus. E nós vemos essa ira de Deus nas guerras, nós vemos essa ira de Deus nas pestes, nas catástrofes naturais, nas crises políticas, na corrupção política, nas falsas religiões, nos vários tipos de idolatria e de imoralidade. O que nós vemos não são acidentes. O que de ruim acontece é a ira de Deus sobre os homens. Mas o dia do retorno do Senhor é quando nós veremos Jesus esmagando os reis rebeldes. Nós veremos ele julgando entre nações. Nós veremos ele enchendo a terra de cadáveres. Nós veremos o Senhor como se estivesse esmagando o poder e a cabeça e cabeças por toda a terra. Nós veremos ele prevalecendo contra os seus inimigos e nossos inimigos. O Senhor Jesus é um amabilíssimo
Rei, Salvador e Pastor de socorro. Mas quando nós lemos os Salmos, quando nós lemos as promessas de Jesus, da sua vinda de julgamento, quando nós lemos o livro de Apocalipse, nós vemos que sua ira, a sua fúria justa é terribilíssima contra os rebeldes inimigos dele. E nós confessamos isso na pergunta e resposta 52, a parte final. Por isso, ninguém se iluda, considerando que Jesus é só amor gracioso. De fato, Jesus é amor. De fato, Jesus é o Cordeiro de Deus que morreu. Mas de fato, Jesus é também o leão da tribo de Judá. E como leão, ele despedaça as suas presas. Jesus também é justiça. E a ira dele arde com intensidade e força do fogo eterno. A esse Jesus irado, a esse leão, os inimigos enfrentarão no dia do juízo que vem com ele. Por isso, pela pregação do Evangelho, em graça, o Senhor Jesus ele está chamando os pecadores, chamando-os ao arrependimento, chamando-os a crerem e se dobrarem diante do Rei. A semelhança do Salmo 2 que diz: beijai o Filho para que não se ire, chamando os reis da terra a terem comunhão com Ele. Beijo, ósculo, é sinal de comunhão. Jesus está chamando, porque só por meio do arrependimento de pecados e fé em Jesus, o Cristo, pecadores podem ser salvos no dia do juízo e podem viver agora e na morte, consolados no Rei Todo-Poderoso que vem julgar os vivos e os mortos.